Bem-vindos a mais um episódio do podcast Lusa Extra. Eu sou a Joana Moraes Fonseca, jornalista da Lusa, e o tema de conversa desta semana é o Trabalho 21, o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral. A nossa convidada de hoje é a Ana Pires, responsável pela ação reivindicativa da CGTP, que convocou uma greve geral contra esta reforma. Bem-vinda, Ana, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Ana, como referi, a CGTP e o UGT anunciaram uma greve geral conjunta para 11 de dezembro, naquela que será a primeira paralisação conjunta desde 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da Troika. O que é que vos levou a tomar esta decisão quando o processo negocial ainda está em curso na concertação? Pois, se calhar convém começar por clarificar o que é que se entende por processo negocial, porque quando o Governo apresentou este anteprojeto, que nós temos caracterizado como pacote laboral, porque de facto contém um conjunto de medidas individualmente, mas que no seu conjunto significam uma agressão enorme aos direitos, antes dessa apresentação, o Governo fez reuniões bilaterais com os parceiros e foi ouvir os parceiros sobre aquilo que considerava ser as matérias que a cada um interessava alterar na legislação laboral. E nós tivemos a oportunidade, mais do que uma vez, de apresentar ao Governo o conjunto das matérias que nós consideramos que têm que ser alteradas na lei, porque temos uma apreciação de que esta lei é prejudicial para os trabalhadores. Tem matérias muito gravosas. O facto é que quando o Governo apresenta a proposta, apresenta uma proposta que não contém nenhuma das propostas que a CGTP fez e que entregou, e que, ao contrário daquilo que nós propunhamos, vai no sentido completamente inverso. Depois, foi o que temos assistido até de alguma forma publicamente. Houve reuniões de concertação social, houve mais reuniões bilaterais, mas a Ministra foi-nos sempre dizendo, e publicamente também o foi afirmando, dizendo que este projeto era para avançar, que tinha um conjunto de traves mestras que não estava disponível para mexer e que chegaria à Assembleia da República com ou sem acordo na concertação. Ora, se no pacote laboral as traves mestras são aquelas que mais nos preocupam e o Governo não está disponível para mexer, e nós tivemos a oportunidade de dizer logo na altura que rejeitávamos o pacote pelo nível de ataque e de regressão que se estava à procura com estas alterações, na vida das pessoas, dos trabalhadores, no seu dia-a-dia, a negociação é uma coisa que está muito à parte de todo este processo que tem acontecido. Esta semana, a Ministra do Trabalho criticou a CGTP por se ter colocado desde o início à margem das negociações e disse que o anúncio da UGT é extemporâneo. Já o Primeiro-Ministro disse que esta greve geral serve os interesses do PCP e do PS e apelou à responsabilidade das duas centrais sindicais. Como é que reage a estas declarações? Bem, por um lado, a CGTP não se pôs à margem das negociações. Como já tive a oportunidade de dizer, nós consideramos que a lei hoje é má e precisa de ser alterada, precisa de haver mexidas na lei. Retirar as matérias que hoje prejudicam tanto as pessoas no seu dia-a-dia. Mas rejeitámos este pacote laboral e dizemos que não é este o caminho e rejeitámo-lo na íntegra. E neste processo, desde que foi apresentado o pacote laboral, que nós temos estado nos locais de trabalho e nas empresas a levar aos trabalhadores o que é que aqui está em cima da mesa. E depois tivemos a oportunidade de fazer um conjunto de iniciativas que foram vindo a crescer conforme os trabalhadores foram também tomando conhecimento do conjunto das matérias que estavam em cima da mesa, e a última que levámos a cabo foi esta grande marcha nacional no dia 8, em Lisboa, que teve mais de 100 mil pessoas na rua. Portanto, há uma reação por parte dos trabalhadores, há uma rejeição por parte dos trabalhadores destas matérias. O Governo, continuando a afirmar que este projeto vai para a Assembleia da República, que este projeto vai para a Assembleia da República com as traves mestras que tem vindo a insistir. A intenção dos trabalhadores é travar este projeto, é fazer com que o Governo recue sequer antes de chegar à Assembleia da República. Mas, como referiu, a CGTP tem vindo a apelar à retirada do pacote de discussão e o Governo disse que não está disponível para retirar toda a proposta,
que quer manter estas linhas mestras que falou, mas que está disponível para negociar. Para a CGTP o único caminho é mesmo a retirada total do pacote, ou estão dispostos a negociar uma reforma laboral não nestas condições? É isso mesmo. Nós consideramos que tem que haver alterações à legislação do trabalho. Temos um conjunto de propostas que temos vindo a apresentar ao longo do tempo. Nenhuma delas está vertida neste pacote laboral e este pacote laboral é um caminho para o retrocesso. Ou seja, rejeitamos o pacote, o apelo que fazemos e que continuamos a fazer é que o Governo recue, que retire e que venha de facto fazer uma negociação séria, mas no sentido do progresso. Porque não se pode chamar pacote 21 ou anteprojeto de alteração da legislação laboral dando a perspectiva do futuro, quando o que nós temos é um conjunto de medidas que nos levam para o passado. E esta discussão sobre se a greve é extemporânea, se não é, se agora esta matéria também que se coloca em cima da mesa sobre se é partidária, se há aqui influências de partidos ou não, serve o único propósito de que não se discuta o conteúdo do pacote laboral, que isto é que devia estar em cima da mesa. O conjunto das propostas que o Governo tem, que são altamente gravosas para os trabalhadores. Já lá vamos, mas ou seja, para a CGTP este não é o momento para mexer, para voltar a mexer no Código do Trabalho? É o momento de mexer. O Código de Trabalho é mau. Já hoje, com as sucessivas alterações, foi tendo um conjunto de medidas que desequilibram muito nos vínculos, nos horários, na contratação coletiva. É preciso ser mexido, é preciso ser alterado, mas não no sentido do seu agravamento. E as propostas que o Governo faz vêm agravar todas as matérias que nós consideramos que têm que ser alteradas, mas no sentido do progresso. Mas se o Governo aproximar posições e acolher algumas das propostas da CGTP, admitem desconvocar a greve, mesmo que seja à última da hora? A greve está marcada contra o pacote laboral. O pacote laboral tem de cair para que a greve não se faça. É este o caminho. Retirar o pacote laboral de cima da mesa e discutir a legislação laboral numa perspectiva de progresso. E para a CGTP, então, concretamente, quais é que são as medidas que consideram que são mais problemáticas nesta proposta? Bem, são cento e muitas matérias, não temos de certeza absoluta tempo neste podcast para passarmos por todas, mas nós temos agregado o conjunto de matérias em 5 ou 6 eixos que acabam por todos ter uma ligação. Eu creio que à cabeça a questão dos despedimentos. A tentativa de facilitar os despedimentos e de promover até despedimentos sem justa causa. Atentando até contra o princípio da Constituição da República Portuguesa e da própria lei que proíbe estes despedimentos sem justa causa. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o Governo faz uma proposta no concreto que procura retirar a capacidade dos trabalhadores de se defenderem, no caso de ter um processo disciplinar, ou seja, eu hoje tenho direito a apresentar testemunhas, a solicitar ao meu patrão que prove os factos de que me está a acusar porque me quer despedir, o Governo faz uma proposta para que isto tudo desapareça. Portanto, fico com a minha proteção e a minha defesa desaparece, me fragiliza em toda a linha. E depois, ainda quer que, no caso do processo ir para tribunal, mesmo que o meu despedimento seja considerado ilícito, ou seja, ilegal, seja considerado por um juiz, um tribunal ilegal, o meu patrão ainda possa tentar que eu não seja reintegrada no meu posto de trabalho. Ora, outras matérias há, mas em relação ao despedimento, se nós quisermos juntar só estas duas, isto traduz-se muito rapidamente. O meu patrão acusa, faz-me um processo disciplinar, eu não tenho capacidade de me defender, sou despedida, vou para o tribunal, recorro deste despedimento, o tribunal diz que sim senhor, o despedimento é ilegal, mas o patrão ainda pode tentar obstaculizar a minha reintegração. É um confronto claro com o despedimento, a proibição do despedimento sem justa causa que nós temos aqui em cima da mesa. Depois, na matéria dos horários de trabalho, a reintrodução do banco de horas individual. Mais 2 horas por dia, 150 horas por ano. E o banco de horas individual, o banco de horas é isto mesmo, é mais trabalho sem pagamento por este trabalho que se está a prestar. Mais trabalho até à disponibilidade do patrão. Achei curioso, no outro dia li uma entrevista aí de um responsável de uma confederação patronal que dizia efetivamente aquilo que é esta questão do banco de horas. Ele dizia que era muito importante o banco de horas porque
as empresas pagam muito trabalho suplementar e com o banco de horas deixariam de o pagar. É isto que está aqui em cima da mesa. O banco de horas é trabalho gratuito e tem um impacto enorme na articulação da vida pessoal e familiar. E ligando à questão da vida familiar e da conciliação, temos também propostas muito gravosas naquilo que são o ataque aos direitos de maternidade e paternidade. Para além das questões da amamentação e do luto gestacional que se tem discutido e bem, e que são perfeitamente inaceitáveis, porque não põem só em causa o direito das mães trabalhadoras, mas põem também em causa o direito da própria criança, no caso da amamentação, procuram ainda retirar o horário flexível, o direito ao horário flexível. E o horário flexível é, como os trabalhadores bem sabem nos locais de trabalho, é o direito que a mãe ou o pai trabalhador, com crianças até 12 anos, com filhos com doenças crónicas ou com deficiência, é um direito que têm e que lhes permite não trabalhar à noite ou ao fim de semana ou ao feriado. Ora, é um direito que existe, que os trabalhadores gozam cumprindo estas condições. O Governo quer alterar isto, quer que isto deixe de ser um direito e passar para a mão do patrão a adequação desta condição às necessidades da empresa. Agora imaginem, eu sou uma mãe solteira, as famílias monoparentais são até cada vez em maior número, estou sozinha com o meu filho e tenho que ir pegar num turno da noite. O que é que eu faço com uma criança pequena? Deixo-a sozinha em casa? É isto que está aqui em cima da mesa, é esta tradução nesta dificuldade. Ana, além destas medidas que já mencionou, outra das propostas de alteração que tem sido bastante contestada pela CGTP tem a ver com o direito à greve. Porquê é que consideram que as alterações propostas à lei da greve e aos serviços mínimos, o alargamento dos setores abrangidos por serviços mínimos, é problemática? Bem, olhando para este pacote laboral, nós temos os despedimentos, temos esta questão dos horários de trabalho, temos ainda os vínculos precários, que também é outra matéria que o Governo, para além de alargar prazos, multiplica também os motivos. E aqui queria só fazer um parentezinho, dizendo que há um motivo justificativo que o Governo coloca dentro desta proposta, que é o facto de eu nunca ter tido um vínculo efetivo faz com que eu possa ser contratada a prazo, contratado com um vínculo precário, o que no extremo faria com que eu pudesse entrar no mercado de trabalho e sair sem nunca ter tido um vínculo efetivo. E depois matérias como a contratação coletiva, que é uma matéria seríssima, que tem impacto não só nos direitos, mas também nos salários dos trabalhadores. E do setor privado é assim que se aumenta os salários, é pela contratação coletiva, a tentativa de facilitar a caducidade. Mas sobre a liberdade sindical e o direito de greve, o Governo, ao mesmo tempo que apresenta um conjunto de medidas para limitar direitos dos trabalhadores, a baixar condições de trabalho e desvalorizar salários, porque é isto que está aqui, ainda apresenta propostas para limitar a liberdade sindical e limitar o direito de greve. É mais ou menos como se dissesse, vamos reduzir aqui o conjunto destes direitos e vamos também tentar reduzir a vossa capacidade de contestação. É isto. No caso da liberdade sindical, quer limitar o acesso dos sindicatos aos locais de trabalho, que é também uma afronta à Constituição, como outras que existem neste pacote laboral, e na questão do direito à greve, continuar no caminho da sua limitação. Nós hoje já temos na lei a obrigação de cumprimento de serviços mínimos para aquilo que são necessidades sociais impertríveis, e já há discussão destes serviços mínimos, muitas vezes até transformados em serviços máximos, num quadro muito abusivo, e agora o que o Governo vem fazer é querer obrigar a que haja sempre serviços mínimos, independentemente da necessidade. Ou seja, até agora, olha-se para a necessidade em concreto e determina-se os serviços mínimos de acordo com a necessidade. E o Governo, em vez da necessidade, quer dizer, não, tem que sempre se cumprir serviços mínimos, independentemente do grau ou da necessidade dos setores que estão em conta. E também quer alargar os setores que são obrigados aos serviços mínimos, não é? Quer alargá-los à parte do setor, também do setor social, à questão das creches, e quer alargá-lo, por exemplo, à distribuição alimentar. Parece-nos a nós completamente, isto sim, extemporâneo, e isto sim uma forma de tentar limitar a resposta que os trabalhadores dão quando usam este mecanismo de luta para conseguir levar à frente os seus direitos e as suas reivindicações.
Este processo ainda está em negociação na concertação social, sendo que tem havido reuniões plenárias e também reuniões bilaterais. Pergunto-lhe como é que têm decorrido as reuniões bilaterais com o Governo desde julho, porque o pacote foi apresentado dia 24 de julho, e se pode dar alguns exemplos de propostas que a CGTP levou à mesa das negociações. Sim, nós tivemos reuniões plenárias onde o Governo apresentou o documento, uma primeira. Houve depois reuniões bilaterais, onde nós tivemos a oportunidade de dizer que estávamos em total desacordo com aquele pacote e voltámos a insistir no conjunto das propostas que temos em cima da mesa para alterar a legislação laboral. E já lá vou a dar nota de algumas propostas nossas. Voltámos à reunião plenária, as várias organizações ficaram de enviar os seus contributos, assim tem acontecido, propostas, algumas dentro daquele pacote laboral, no nosso caso rejeitando o pacote laboral, mas não deixando de propor aquilo que nós consideramos ser o caminho que tem que ser seguido. E tivemos agora há pouco tempo uma reunião bilateral onde a Ministra voltou a reafirmar aquilo que tem dito, que não está disponível para acolher as propostas da CGTP, considera que elas vão no sentido completamente contrário ao conjunto das traves mestras que ali está. E que propostas são essas? As propostas da CGTP são, no quadro da caducidade da contratação coletiva, revogar a caducidade. A caducidade é um cutelo em cima da contratação coletiva e uma norma de chantagem. É colocar o princípio do tratamento mais favorável, que é uma norma que protege e que reequilibra as relações de trabalho e que não permite abusos, voltar a colocá-lo de forma plena. Relativamente à precariedade, introduzir a obrigação de que, se existe um posto de trabalho permanente, esse posto de trabalho que precisa de um trabalhador todos os dias tem que ter um vínculo efetivo. Relativamente aos horários de trabalho, retirar bancos de horas e adaptabilidades e fazer o caminho para as 35 horas para todos os trabalhadores sem redução de salário. Portanto, são um conjunto de propostas e também, já agora, a reposição de direitos que no tempo da Troika foram roubados e que até agora ainda não foram repostos na totalidade. O trabalho suplementar é um exemplo desses. Voltando um bocadinho à questão da greve geral, já referiu que não tem grande esperança de que possa ser desconvocada. Esta greve também foi anunciada pela UGT. Pergunto-lhe o que é que esperam em termos de adesão a esta greve e se tem receio de que o Governo aproxime posições com a UGT e a UGT, num cenário em que a UGT desconvoca a greve, que se isso possa ter impacto em termos de adesão. Bem, foi possível fazer um trabalho de convergência e de unidade nos locais de trabalho. Ou seja, independentemente da filiação sindical dos trabalhadores, independentemente das suas opiniões, até político-partidárias, há um grande número de trabalhadores que está de acordo com estas reivindicações. Portanto, considera que este não é um caminho e que está muito preocupado com este pacote laboral. E, efetivamente, foi isto que nos aproximou, enquanto centrais sindicais, foi esta apreciação, esta rejeição do pacote laboral. E o que nós consideramos é que está aberto um caminho para fazer uma grande greve geral. A marcha de dia 8, como disse, com mais de 100 mil pessoas na rua, em Lisboa, foi um sinal muito claro. E aquilo que temos nos locais de trabalho todos os dias é os trabalhadores a dizerem muito bem, este é o caminho, nós não podemos permitir que isto passe. E é isto que a greve geral é. É um travão a este caminho, a esta política, a uma política que procura continuar a degradar uma situação que já de si é muito frágil. Nós vivemos num país de baixos salários, de grande precariedade, em que as pessoas têm muita dificuldade em chegar ao final do mês, pagando a água, a luz, o gás, a casa e a pôr comida na mesa. Não podemos nos considerar um país, como disse o Sr. Primeiro-Ministro ainda ontem ou antes de ontem, de que está em franca evolução, com aumentos de salários, com melhoria de condições de vida, e depois isto não bate com a realidade da vida das pessoas. Não é esta a verdade dos locais de trabalho nem da vida das famílias no nosso país. Portanto, nós precisamos sim de fazer um caminho de progresso e neste caminho de progresso o aumento dos salários é muito importante e as normas da legislação laboral precisam de ser alteradas para responder a este caminho de progresso. Porque a lei do trabalho, quando foi feita e quando foi construída, tinha como objetivo reequilibrar as relações de trabalho e proteger a parte mais frágil. E ela já hoje, com as sucessivas alterações, não faz isso. E com este pacote, se porventura este pacote visse a luz do dia,
aquilo que assistiríamos era uma inversão completa do princípio da lei do trabalho e deixaria de estar a proteger a parte mais frágil da relação, que é o trabalhador, para passar a ser um conjunto de normas de agressão. E isto nós não podemos permitir. E caso o Governo avance com a entrada de uma proposta de lei no Parlamento, sem o acordo na concertação social, qual é que será a reação da CGTP? Vão pedir reuniões aos partidos para manifestarem as vossas preocupações? Ponderam avançar com mais greves gerais? O caminho da luta está aberto. Neste momento, o caminho que nós traçamos é este. Temos agora a greve geral no dia 11 de dezembro e esperamos que o Governo ouça os trabalhadores e ouça esta palavra de rejeição e que altere o rumo do caminho que tem estado a seguir. Depois, e esta é a nossa expectativa, é que este pacote caia, e é por isso que estamos a fazer esta luta. Uma coisa é certa, cá estaremos, independentemente da situação que se venha a desenhar, cumprindo aquilo que é o nosso papel, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores e a perspectiva de um país onde se possa viver, trabalhar e que se possa viver com dignidade. O episódio desta semana fica por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e até à próxima. Uma produção da Agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.